Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar então a nossa aula de compiladores. Nas últimas aulas nós falamos sobre os metacaracteres, que são utilizados para a construção das expressões regulares. E agora nós vamos então fazer uma prática hoje, tá? Eu vou falar para vocês sobre duas ferramentas, a ferramenta Lex e a ferramenta IAC, e aí nós vamos construir um analisador léxico com a ferramenta Lex, tá? E o IAC vai ficar para a próxima aula, mas vou dar uma introduçãozinha para vocês hoje. Então, Lex, a função dessas duas ferramentas, né, o objetivo geral delas, é uma ferramenta de auxílio na escrita de programas que promovem transformações sobre entradas estruturadas. O objetivo específico é uma ferramenta desenvolvida para programadores, de compiladores e interpretadores. E é uma ferramenta válida também para outras aplicações, como detecção de padrão em arquivo de dados, linguagem de comando, entre outras. Então, tanto o Lex quanto o IAC, eles foram desenvolvidos no laboratório da Bell. Então, IAC é Yet Another Computer, né, que foi desenvolvido por Stephen Johnson em 75. O Lex veio depois, com Mike Lesk e Eric Schmidt. Né, ele foi desenvolvido, então, para trabalhar junto com o IAC. E o Free Software Foundation, ele mantém o projeto GNU com as ferramentas Flex Bison, que é o analisador léxico e o analisador sintático. O Bison foi proposto então por Robert Corbett e Richard Stallman, e ele conta com a versão padronizada POSIX 1003, então a gente pode utilizar todas aquelas classes POSIX que a gente aprendeu nas aulas sobre metacaracteres. E existem versões também para arquitetura padrão e BMPC. E o GCC, que é o GNU-C Compiler, foi desenvolvido com essas duas ferramentas, com o Lex e com o IAC. Aqui eu coloquei para vocês um link para vocês fazerem o download do Lex, do IAC, e ele já vem junto com o editorzinho de texto também, para a gente poder escrever o código. Mas nós podemos escrever o código no bloco de notas, também não tem problema. Mas essa aqui é uma versão para Windows, tá? Mas tem versão para Linux também, né? E dependendo do caso aí, você pode baixar a versão mais conveniente para você. Bom, essas duas ferramentas elas vão permitir duas etapas da compilação. A análise léxica, que é dividir as entradas em unidades coerentes, são os tokens, e a análise sintática, que é descobrir o relacionamento entre esses tokens. Então, toda a tarefa que envolve ambas ou uma dessas etapas acima é candidata a gente resolver via Lex ou IAC. O papel do Lex, então, é tomar um conjunto de descrições de possíveis tokens e produzir uma rotina em C que irá identificar esses tokens, é o nosso analisador léxico. A descrição desses possíveis tokens a gente vai construir em forma de expressões regulares, que são as nossas especificações léxicas. E o papel do IAC, então, é pegar esses tokens, tomar essa descrição concisa de uma gramática e produzir uma rotina em C que vai executar a análise sintática ou parsing, certo? Bom, sobre os geradores de analisadores léxicos, né, a análise léxica ela pode ser vista como a primeira fase do processo de compilação. A sua principal tarefa é ler a sequência de caractere da entrada, geralmente associada a um código-fonte, e produzir uma saída, uma sequência de itens léxicos. Por outro lado, a análise sintática tem por objetivo agrupar os itens léxicos em blocos de comandos válidos, procurando reconstruir uma árvore sintática. Então, os itens léxicos são geralmente denominados tokens e correspondem a palavras-chave, operadores, símbolos especiais, símbolo de pontuação, identificador, literal, presente em uma linguagem. Tá? Então, tudo isso aí são os tokens. O analisador léxico pode executar também algumas tarefas secundárias de interface com o usuário, como reconhecer comentários no código-fonte, isso não interessa ser compilado, eliminar caracteres de separação, espaço, tabulação, fim de linha, e associar mensagens de erro provenientes de outras etapas do processo de compilação com as linhas correspondentes no código-fonte. Então, aqui é como acontece a interação entre análise léxica e sintática, certo? A nossa atividade hoje vai envolver só o analisador léxico, mas, na prática, eles funcionam assim. Ó.
eu tenho uma entrada de caracteres, né, que é o meu código-fonte, vai passar pelo analisador léxico e vai produzir um token. Esse token ele vai ser colocado numa tabela de símbolos, certo? E enviado para o analisador sintático, que vai colocar ele numa árvore sintática. O analisador sintático solicita o próximo token para o analisador léxico, que devolve. Coloca na tabela e devolve. E ele coloca na árvore. Solicita o próximo e assim sucessivamente até ele consumir todos os caracteres de entrada. Certo? Bom, então o Lex é a ferramenta de automatização da análise léxica a ser estudada e ela utiliza o comando Lex disponível no Unix ou seu correspondente Flex da GNU. O programa Lex produz automaticamente um analisador léxico a partir das especificações de expressões regulares, passíveis de representação na forma de autômatos finitos. Então, eu posso representar isso em forma de autômatos também. Então, esse daqui é o formato geral para uma especificação de uma gramática regular em Lex. Tá? Então, o arquivo ele tem 3 seções aqui. Tem essa seção de definição, que é opcional, nós já vamos ver para que ela serve. Aqui, entre essas porcentagens, as regras, onde eu vou construir minhas regras, certo? E embaixo, as rotinas do usuário. Então, a primeira de definições, a rotina do usuário, é opcional no arquivo, tá? Bom, a primeira seção, que é a seção de definição, ela inclui a definição de macros, então posso estar definindo algumas macros, né, para substituir dígito, substituir fração, substituir espaço, enfim. Posso incluir linhas de comando em C também, que deve estar sempre delimitada por porcentagem de chaves, tá? Então aqui, né, fazendo um include e tal, e uma variável. E posso redefinir os tamanhos das tabelas também utilizadas pelo gerador, tais como o número de nó da árvore sintática, o número de transição, o número de estados. Né? Tudo isso então eu faço na seção de definição, que é a primeira seção e é uma seção opcional. A seção de regras, então, ela vai incluir a funcionalidade do analisador léxico. Então, cada regra ela compreende uma sequência válida de caracteres, utilizando literais e expressões regulares, e as ações semânticas associadas a ela. Então, o Lex armazena temporariamente a subsequência de caracteres identificada na variável iiText, que é do tipo char. Então, ele recebe a sequência e armazena nessa variável. Certo? E, então, a gente pode utilizar também a função scanf para da biblioteca C para converter essa variável para outros tipos de dados que eu quero. A variável reservada pelo Lex para armazenar o resultado da conversão é o iiRval. Tá? Joia. A seção de rotinas do usuário, ela é opcional, certo? E ela é usada para incluir rotinas em C, desenvolvida pelo próprio usuário, como o programa iLex, que chama o analisador léxico gerado pelo Lex. Tá? Então, esse daqui já tem algumas funções prontas ali. Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar um programa fonte em Lex, que é um arquivo .l, certo? Eu vou compilar ele e vai ser gerado esse arquivo lex.y.c. Esse arquivo, então, vou compilar ele novamente para gerar um código C, certo? E aí ele vai gerar esse arquivo de saída. É esse arquivo, então, que eu vou utilizar para entrar com a sequência de dados e ele vai me devolver a sequência de tokens, certo? É assim que vai funcionar. Então, a nossa primeira prática, ela vai funcionar da seguinte forma. Né? Então, aqui nós temos a primeira seção, onde eu estou fazendo um include, certo? Dessa biblioteca C. Né? Observa que ela está entre os marcadores aqui. Estou aqui também. Aqui nós temos as regras. Então, na minha regra, ele está falando o quê? O que ele fala na regra aqui? Que para ele buscar os caracteres de A a Z maiúsculo. Então, quando ele encontrar um caractere de A a Z, qualquer um deles, maiúsculo, ele vai imprimir para mim uppercase, certo? E se ele encontrar um A a Z minúsculo, ele vai imprimir para mim lowercase, tá? Então, aqui é a minha expressão regular, que eu estou definindo todos os caracteres maiúsculos, e ele vai me devolver, então, uppercase, e os caracteres minúsculos, que ele vai me devolver lowercase. Essa já é uma função
do Lex, né? Que ele vai me retornar tudo ou nada. Então aqui eu vou dar um retorno 1. E o principal aqui, onde eu coloquei lá para ele mostrar, para você entrar com a string, certo? E chamar o analisador léxico. Você entra com a string e chama o analisador léxico. Vamos ver como que isso funciona na prática? Então eu vou abrir aqui o meu programa Flex, certo? Abrir ali, já estava instaladinho. Abriu o Edit Plus aqui. Então esse daqui é um editor de texto igual ao bloco de notas, tá? Você pode usar o bloco de notas também. Então, para eu começar um arquivo, eu posso clicar em novo aqui, e aí ele vai me dar várias opções de fonte que eu posso estar trabalhando. Então, eu quero um Lex. Então, ele já vai trazer para mim com as 3 seções, ó, certo? Primeira seção, definição, as regras e o código do usuário, tá? Essa primeira linha aqui você pode apagar ela. Nós não vamos utilizar ela agora porque nós não vamos estar utilizando o analisador, o IAC, tá? Só vamos fazer o analisador léxico por enquanto. Então aqui já vem com a estrutura aqui. Eu vou abrir o arquivo aqui, já pronto, do nosso primeiro exemplo, certo? Que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, certo? É exatamente aquele arquivo que está lá. O que eu vou fazer agora? Primeiro momento, eu vou lá em Tools e vou fazer a primeira compilação, né? Fazer a compilação do Lex, tá? Então, quando eu clico aqui, na verdade, ele vai executar para mim. Se você quiser fazer isso via linha de comando, ele vai usar esse comando, ó, Lex e o nome do arquivo, certo? Se você quiser usar o prompt. Então, eu vou lá em Tools, Lex File Compiler. Tá. Olha lá, ele me devolveu aqui embaixo, aqui, ó, que ele completou e que está normal. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer novamente? Agora ele gerou para mim, vou aqui na minha pasta. Ele gerou para mim esse arquivo, ó, lex.yy.c, certo? Ele não estava aqui, só estava esse arquivo. Gerou esse arquivo. Agora eu vou compilar ele. Bom, agora fizemos a primeira parte, que é fazer a primeira compilação do Lex. Agora nós vamos em Lex Build, certo? Essa linha aqui ele vai compilar então o lex.yy.c menos "-o", então esse é o comando que ele vai estar executando. Vou lá em Tools, Lex Build, e aí ó, output completado, terminação normal. Agora eu vou observar lá na minha pasta lá, ó, que eu tenho um executável também, certo? Então eu gerei um executável e é esse arquivo aqui, posso dar 2 cliques aqui, né, executar ele, se eu quiser. Meu Avast aqui está fazendo a análise aí do arquivo, ver se está tudo certo. Certo? Vai estar. Aí, funcionou. Agora, então ele está pedindo aqui, ó, entre com uma string. Eu vou colocar o A minúsculo. Olha lá, me devolveu lowercase. Vou colocar o A maiúsculo, ó, uppercase. Vou colocar o V. Aí se eu colocar uma sequência, olha lá, certo? Então ele vai reconhecendo para mim só se é maiúscula e minúsculo. Fácil, né? Tranquilo. Eu poderia estar executando ele aqui por dentro da ferramenta também, ó. Né? Você pode vir aqui em Tools, execute exe diretamente. Aí ele vai executar para você, certo? Da mesma forma. Fácil? Joia. Vamos para um outro exemplo, então? Vamos. Vou abrir um outro exemplo aqui. Exemplo número 2. Esse exemplo aqui, então, a gente faz o reconhecimento de algumas palavras-chave. Então, um include aqui, certo? Nós temos um include da biblioteca C, e aqui nós temos toda a nossa regra. Então, eu estou procurando por um if, ou por um else, ou por um while, ou por um do, ou por um switch, ou por um case. Se ele encontrar qualquer uma dessas palavras aqui, ele vai imprimir para mim keyword, certo? Agora, se ele encontrar para mim
qualquer caractere, né, de A a Z, maiúsculo ou minúsculo, ou números também, em qualquer quantidade, ó, esse asterisco quer dizer assim, ó, em qualquer quantidade, ele vai colocar, vai imprimir para mim como identificador. Então, se ele não reconheceu nenhuma dessas palavras aqui, para imprimir como keyword, qualquer outra palavra que ele reconheça, inclusive com o número no meio, ele vai colocar como identificador, certo? E os números também, né? Ele vai identificar como número. E ele vai identificar esses caracteres especiais aqui também, ó. Exclamação, arroba, o turilamento, o porcentagem, o circunflexo, enfim, o E comercial, sustenido. Então ele vai reconhecer esses caracteres especiais. Aí aquela funçãozinha vai me retornar um aqui, para ele continuar. E aí ele vai então pedir uma string, certo? E chamar o analisador léxico. Então, primeira etapa, ó, vou mostrar para vocês aqui que eu só tenho o arquivo token.l, tá? Vou compilar primeiro. Lexfile compile, pô, beleza? Olha lá, já gerou lex.yc. Agora eu vou lá em Tools, Lex Build. Opa, beleza. Ele já gerou o EZ para mim. Aí eu vou executar por aqui mesmo. Ó. Tools, executar exe diretamente. Meu Avast entrando em ação. Vamos lá, senhor. Isso porque tem um monte de código dentro desse arquivo para ele estar analisando tudo assim, né? Joia. Então eu vou entrar com uma string. Então eu falei lá que if é uma palavra-chave. Como mais? While também é uma palavra-chave. E se eu colocar Deverson, o que é? É o identificador. Qualquer coisa que eu colocar aqui que não seja aquelas palavras-chave, ele vai falar para mim que é o identificador, certo? E se eu colocar só um número, ele vai falar que é um número. Aí tem aqueles caracteres especiais também, que nós, né, o sustenido, que é um caractere especial, a porcentagem. Então, olha, está reconhecendo todos aqueles caracteres que eu defini, né, e o conjunto de palavras também. Fácil, né? Ótimo. Então, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, vamos abrir aqui. Exemplo 3. Esse exemplo aqui, ele vai identificar as vogais e as consoantes, certo? Então, é o mesmo esquema. Tem o include da biblioteca. E aqui nós temos, então, o reconhecimento das vogais. Ó, o A, ou o E, ou o I, ou o U, o ou o U minúsculo. E depois, os correspondentes maiúsculos. Qualquer um desses caracteres que ele encontrar, ele vai falar só uma vogal. Ou qualquer outro que ele encontrar, né, de A a Z maiúsculo ou minúsculo, ele vai identificar como uma consoante. Então, se não está na primeira regra, ele parte para a segunda regra, certo? Porque do A, E, I, O, U também está aqui, certo? Mas como já tem uma regra para as vogais, certo? Primeiro ele vai cumprir essa regra, depois ele vai para a regra de baixo. Aí a nossa funçãozinha aqui para retornar um com sucesso, e depois um textinho aqui e a chamada do Lex. Então, aquele mesmo esquema, Lex file compile, gerou o lex.yy.c, o Lex build gerou o EZ, agora vou executar. O meu Avast quer trabalhar, danado, vai lá Avast. Tá, eu devia ter desabilitado ele, eu sei. Mas agora deixa ele aí. Ele quer trabalhar. Ah, bom, agora eu vou entrar com a string, né? Então ele reconhece vogal e consoante, né? A é uma vogal, A maiúsculo é uma vogal, opa. B é uma consoante, B maiúsculo é uma consoante, certo? E assim sucessivamente, ó.
Certo? Então ele está reconhecendo todos os meus caracteres, é isso que eu quero nessa análise léxica. A análise léxica, então, é isso, é fazer desse reconhecimento, tá? É esse o nosso objetivo. Então, as 3 práticas aqui para vocês testarem depois, tá? E aí eu vou deixar uma atividade. Qual que é a atividade, então? Então, lembra que na aula anterior eu tinha deixado uma atividade para vocês, criar expressões regulares para hora, minuto, para dia, mês e ano e para telefone, certo? Então, o que, que eu quero agora? Que vocês peguem essas expressões regulares que vocês já criaram, certo? E criem um analisador léxico com elas. Aí vocês podem criar um arquivo para cada um, se vocês quiserem, ou quiser colocar os 3 no mesmo arquivo também não tem problema. Você vai gerar um arquivo .l e aí eu quero que você me envie esse arquivo .l, certo? Só esse. Eu vou deixar lá o link para vocês anexarem e vocês anexam ele para mim. Beleza? Tá claro para todo mundo? Tá bem fácil, né? E aí depois, na próxima aula, a gente continua, então, com a nossa análise sintática, né? Nós fizemos análise léxica. Agora, depois, na próxima aula, a gente vê como que ele funciona junto com o IAC. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Força aí, tamo junto. Já já a gente está de volta. Abraço.